Boa noite, é uma honra começar mais um webinar com vocês hoje, falando sobre um tema tão importante como o farmacêutico clínico em terapia intensiva. Hoje a gente vai discutir vários pontos, como que é a atuação do farmacêutico, né, como que vocês podem atuar de uma maneira que se integrem melhor à equipe, e hoje com convidadas ilustres que eu estou honradíssimo de participar dessa conversa. Meu nome é Alisson Luan, sou farmacêutico intensivista formado pelo Programa de Residência SES-DF e atuo atualmente no Hospital DF-STAR como farmacêutico clínico. Hoje recebemos, para tratar do tema, a doutora Luciana. Boa noite, doutora. Doutora Luciana é membro do Departamento de Farmácia, farmacêutico hospitalar no Hospital Nossa Senhora da Conceição, membro do NATS GHC e coordenadora do RIS GHC em Gestão em Saúde, especialista em assistência farmacêutica e farmácia hospitalar, mestre e doutor em medicina, ciências médicas, pós-doutorado em epidemiologia, especializada em educação para preceptores do SUS e idealizadora do Evixi Educação. Muito boa noite, doutora. Também recebemos a doutora Érica Facundes, nossa presidente do Departamento de Farmácia da AMIB. Ela é farmacêutica clínica da UTI Adulto do Hospital das Clínicas de Pernambuco, preceptora da residência multiprofissional integrada em saúde da Universidade Federal de Pernambuco, membro do Núcleo de Avaliação em Tecnologia em Saúde, especialista em farmácia clínica, saúde pública e preceptoria em saúde, mestrando em gestão e economia da saúde. Muito boa noite, doutora Érica. E recebemos também a doutora Daiane Silva. Doutora Daiane, que tem um currículo já memorável e atua bem atuante na causa farmacêutica. Doutora Daiane, ela se propôs a estar à frente em algumas causas dos farmacêuticos e eu tenho por mim um prazer enorme estar na sua companhia. Doutora Daiane é farmacêutica clínica da UTI Adulto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mestre em Ciências Médicas pela UFRGS e membro do Departamento de Farmácia da AMIB e da SOTIR-GS. Muito boa noite, doutora Daiane. Para iniciar as nossas apresentações com as nossas convidadas, eu vou pedir que vocês mantenham o áudio desabilitado, assim como façam perguntas através do campo QIA, que está na parte inferior das suas telas. Ao final das apresentações, nós iremos abrir para as perguntas e as discussões pertinentes. Muito obrigado. Passo a palavra agora à doutora Luciana Mello, que vai tratar sobre a carreira do farmacêutico clínico na terapia intensiva, né? O exercício do farmacêutico na terapia intensiva. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, então, eu fiquei muito feliz com esse convite, né, do Departamento de Farmácia da MIB, porque falar um pouquinho sobre as competências para o exercício da farmácia clínica em terapia intensiva, que é o que eu me proponho a fazer aqui hoje, mais algumas reflexões coletivas do que propriamente uma aula. É um grande prazer para mim, é um assunto que me motiva muito e eu espero que ao longo dessa conversa eu consiga demonstrar o porquê, né? Eu poderia começar essa aula dizendo, né, e falando que eu não tenho conflitos de interesse com o assunto, porque eu não recebo recursos financeiros para falar sobre isso, mas na verdade eu tenho muitos conflitos de interesse com esse tema, né? Em função da minha profissão, né, por ser farmacêutica, por ser educadora, pela minha atuação profissional, sendo farmacêutica de um hospital público e uma empresária no ramo da educação, por ser um membro de sociedade multiprofissional, da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e da MIB, também representante da farmácia na pós-graduação multi da MIB, e também pelas minhas vivências, né, como
ex-residente multiprofissional em saúde e coordenadora de residência multiprofissional em saúde. Então, eu preferi já nesse primeiro slide trazer essa declaração de conflito de interesse, porque eu acredito que esses são assuntos que vão estar muito presentes nessa aula de hoje e que é importante que vocês também entendam de que ponto de vista que eu parto para entender a conversa que a gente vai ter a seguir, né? Bom, começando a nossa conversa, a gente sabe, né, que na década de 40, os farmacêuticos hospitalares passaram a ter um maior número de responsabilidades clínicas dentro dos hospitais, muito também por uma motivação profissional, né, um impulso da categoria de sentir uma necessidade de voltar-se às atividades clínicas e, paralelamente, se iniciar nas atividades farmacêuticas clínicas em UTI. E isso aconteceu justamente porque as UTIs são, até hoje, né, um lugar de interesse para se iniciar atividades clínicas, considerando que é o ambiente do hospital onde grande parte dos recursos hospitalares estão presentes. Paralelamente, né, então é natural que a gente lembre, né, e foi natural que acontecesse, de que as primeiras atividades clínicas do farmacêutico, elas buscassem medir o impacto financeiro que o farmacêutico trazia para a instituição, né? Mas já há mais de 20 anos, né, recordo aqui, nesse momento da publicação de Lippe e Colaboradores, em 1999, a gente tem evidências da atuação do farmacêutico clínico em terapia intensiva, melhorando desfechos, né? Não deixando de lado, né, esse aspecto importante que são as ações de farmacoeconomia, mas com ações mais voltadas, então, à melhoria de desfechos dos pacientes. E aí a gente tem que pensar, nesse momento, o que é necessário para que um farmacêutico consiga, né, produzir melhores desfechos, trazer economia para os hospitais, enfim, trazer benefícios tanto para as instituições de saúde quanto para os seus pacientes. E é nesse sentido que a gente fala de competência. Competência é um termo, se a gente for analisar da ótica da pedagogia, né, existe uma tríade da competência, né, que é o que a gente usa para fazer a avaliação de competências nos alunos, que é a apropriação, né, de conhecimentos, habilidades e atitudes para o exercício de determinadas ações, né? É claro que existem outros recursos, né, que devem ser mobilizados, e como, por exemplo, a ética, né, os objetivos do trabalho, a própria experiência do farmacêutico. Mas quando a gente está falando assim do ponto de vista tradicional, né, a gente está falando de conhecimentos, habilidades e atitudes. E é sempre importante lembrar que esses conhecimentos, habilidades e atitudes, eles têm que ser levados em consideração dentro de um determinado cenário particular, né, dentro de um determinado contexto. Então, uma pessoa pode ter competências para determinadas ações e não tê-las para outras ações. Como falamos, então, nós estamos falando de mobilização de diferentes recursos para que seja permitida a atuação com pertinência e eficiência em uma série de situações, mobilizando, então, recursos cognitivos, os conhecimentos, aqueles afetivos e os psicomotores. Um exemplo, né? Então, uma coisa que nós estamos habituados a fazer, uma intervenção a respeito de interação medicamentosa, por exemplo, né? Informa o risco de falha terapêutica, meropenem pode diminuir os níveis séricos de ácido valproico com risco de convulsão. No momento, o paciente não manifesta clinicamente a interação, ambos os medicamentos são necessários, sem possibilidade de substituição, recomendo o monitoramento dos níveis séricos de ácido valproico e atenção aos sinais de falha terapêutica. O que a gente pode enxergar aqui de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho no meu slide, que eu perdi aqui você, só um pouquinho. Vou interromper aqui o compartilhamento. Vou compartilhar novamente a minha tela. Então, conhecimentos, né? A condição clínica do paciente, exames laboratoriais que são importantes nesse momento,
legislação pertinente para a prática, né? As habilidades do farmacêutico, que é o uso adequado, o uso de instrumentos que sejam adequados para a checagem de interação medicamentosa, a própria avaliação clínica, a evolução, a escrita da evolução, e as atitudes, que são a discussão verbal prévia evolução, a oferta de alternativas terapêuticas, uma evolução completa, cuidadosa, pautada na ética. Então, a gente consegue ver nessa evolução tão simples, né, que são ali 3 frases, mobilização das competências do farmacêutico em conhecimentos, habilidades e atitudes. Não sei o que há aqui, que ele tranca um pouquinho, mas a gente vai seguindo. Bom, e como eu falei anteriormente, as competências necessárias para a prática, elas dependem de contexto, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nas competências que são específicas da farmácia clínica, somadas a competências específicas para atuação em UTI. E quando eu estava revisando o conteúdo para essa fala de hoje, eu me lembrei daquilo que está posto, né, na resolução 675, que a terapia intensiva é considerada um ambiente hostil e complexo, né? E como é importante, então, que a gente mobilize, né, conhecimentos, habilidades e atitudes adequados para conseguir lidar com essas características específicas que a UTI possui, né? Um documento clássico para falar de competência é o documento de consenso de 2000, né, que é que fala sobre é um artigo de posicionamento, né, sobre os serviços de farmácia em cuidados intensivos. E eles colocam, né, a importância do farmacêutico como clínico, um educador, um pesquisador e um gestor. O que é importante a gente lembrar, né, que um documento de consenso, ele é uma opinião de especialistas. Então, claro que ele vai levar em consideração a literatura que está disponível, ele deve levar em consideração a literatura que está disponível, mas ele não consegue escapar de ser, né, um documento que ele é um produto de cultura também, né, de como que está desenvolvida a profissão farmacêutica naquele momento, como que está desenvolvida a farmácia clínica em UTI naquele momento, quais são os espaços que o farmacêutico clínico ocupa e qual é a documentação que a gente tem da prática, né? E é claro que a gente evoluiu muito de 2000 até os dias atuais, como a gente vai ver a seguir, né? Não muda muito, né? Se a gente for olhar todos os documentos de consenso que a gente tem até hoje, a gente vai girar em torno desses conceitos, né? Clínico, educador, pesquisador e gestor. Só para a gente relembrar um pouquinho o que esse documento traz, eu trouxe fiz algumas pinceladas aqui, né? Então, qual era o propósito desse documento? Identificar e definir um escopo de prática da farmácia clínica em UTI, definir o nível de prática clínica e as habilidades especializadas, caracterizando o farmacêutico clínico intensivista como um profissional clínico, educador, pesquisador e gestor. E aí eu trago aqui, né, puxo a RDC 585, de 2013, que descreve exatamente essas atribuições do farmacêutico clínico, né? A nossa resolução que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e de outras providências. Então, não está escrito da mesma maneira que esse documento de consenso de 2020, mas no fim das contas são as mesmas ações. E também a resolução 675 de 2019, que regulamenta as atribuições do farmacêutico clínico em unidade de terapia intensiva e da outras providências. De novo, atribuições relacionadas ao cuidado, ao ensino e à pesquisa e à gestão. Então, essas vão ser as atividades primárias do farmacêutico clínico em terapia intensiva. Ainda, esse documento de 2000, ele se propunha a recomendar os níveis de serviços e requerimentos de pessoal para prover o cuidado farmacêutico a pacientes críticos, né? E esses níveis, eles foram divididos em fundamentais, desejáveis e ideais, totalizando 44 recomendações. Então, só para a gente ver alguns exemplos, né? O que seriam atividades fundamentais? O tempo do farmacêutico dedicado aos pacientes críticos, com poucos compromissos fora da UTI. A 675 traz
exatamente essa mesma redação, né? Avaliar toda a terapia medicamentosa para indicação apropriada, dose, interações medicamentosas, alergias a medicamentos, monitoramento do regime farmacoterapêutico para efetividade e efeitos adversos, intervindo quando necessário. A 675 pontua a mesma coisa, utilizando o documentário como forma de comunicar-se. Então, a 585, a 675 falam a mesma coisa. Oferecer monitoramento farmacocinético quando fármacos alvos são prescritos, prover informações sobre fármacos e sobre compatibilidade intravenosa, e identifica os custos com a terapia e como que esses podem ser minimizados através do uso apropriado de medicamentos na UTI e da implementação de medidas de contenção de custos. Essas seriam as atividades fundamentais nesse consenso. Como atividades ideais, né, não aquelas que são, digamos, obrigatórias, né, seriam oferecer sessões educacionais acreditadas formais para equipe de saúde, estudantes e residentes, desenvolver e implementar programas de treinamento, utilizar análises farmacoeconômicas para analisar prospectivamente os serviços farmacêuticos novos existentes e publicar em literatura médica e farmacêutica revisada por pares. 20 anos depois, né, como eu falei para vocês, documento de consenso é sempre um produto da cultura, né? E de 2000 para cá, até esses 20 anos que se transcorreram, a gente teve uma evolução muito grande falando de publicação em termos do impacto do farmacêutico clínico em desfechos clínicos, né? Deixando a farmacoeconomia um pouquinho de lado. Então, a gente teve uma revisão desse documento, a gente não tem mais uma definição das atividades de farmácia clínica em UTI como fundamentais, desejáveis e ótimas, e sim apenas como essenciais e desejáveis. E uma coisa muito interessante é que essa atualização trouxe foi uma definição da essencialidade da atividade de acordo com o nível de complexidade do hospital, né? E ele trouxe uma divisão em domínios, né? Antes a gente tinha ali 3 domínios e agora a gente tem 5. Agora os domínios são cuidado ao paciente, melhoria da qualidade, pesquisa e formação, treinamento e educação e desenvolvimento pessoal. Então, com relação a esses níveis, né, que o hospital se divide, a gente divide, então, em nível 1, 2 e 3. Nível 1 seria aquele hospital que tem condições que requeram cuidado intensivo com equipe multicompleta. O nível 2 são aqueles hospitais que podem oferecer um cuidado abrangente, mas não ter recursos para cuidar de pacientes específicos. Enquanto que o nível 3 é aquele hospital que vai ter, aquela UTI que vai ter condição de estabilizar inicialmente pacientes gravemente enfermos, mas com uma capacidade limitada de oferecer cuidados intensivos abrangentes. Então, a gente parte, né, daquelas 44 recomendações lá de 2000 e passa a ter 82 recomendações declarações de recomendação, as 44 originais e mais 38 novas declarações. E vejam que a maioria dessas declarações de recomendação, elas estão relacionadas com o cuidado do paciente e também com a melhoria da qualidade. Então, só para a gente ver um pouquinho o que mudou, né? Então, por exemplo, de 2000, né, a gente tinha como fundamental que o farmacêutico oferecesse monitoramento farmacocinético quando fármacos alvos são prescritos. Agora, em 2020, o consenso define da mesma forma, que é fundamental em qualquer nível que a gente ofereça monitoramento farmacocinético quando fármacos alvos são prescritos. Agora, quando a gente está falando que o tempo é dedicado aos pacientes críticos com poucos compromissos fora da UTI, o que era considerado fundamental em 2000, agora em 2020, de acordo com o consenso, a gente vê que nos hospitais de nível 3 isso é desejável, né? Nos hospitais que têm UTI nível 1 e nível 2, isso é considerado fundamental. Mas o que a gente tem, então, como atividades essenciais, né, relacionadas ao cuidado com o paciente nos hospitais nível 1, nível 2 e desejável no nível 3? Fazer rounds regulares com equipe multi, fazer reconciliação medicamentosa, participar de planejamento e implementação de processos em cenários de calamidade e desastre, e que a razão de pacientes por farmacêutico seja definida com base na gravidade e complexidade do paciente versus os serviços operacionais e clínicos oferecidos. Se a gente for olhar, né,
para a RDC 675, eu não quero entrar muito nela aqui, porque ela vai ser abordada em outras palestras, a gente vai ver que a gente também já tem ali uma proposta de densidade, né, uma sugestão que é de um farmacêutico para cada 15 pacientes, mas essa ideia, né, de ter uma estratificação de acordo com a complexidade do hospital, ela pode ser interessante, né, algo para se pensar. E a RDC 675 também traz, né, que o farmacêutico clínico deve cumprir a sua carga horária de trabalho em tempo integral na UTI, dedicando as suas atividades exclusivamente ao cuidado do paciente crítico. Então, embora a nossa RDC tenha sido publicada antes desse documento, ela concorda com o que está posto ali, né? Outra coisa que é considerada essencial em todos os níveis é usar o prontuário para registro e comunicação com a equipe, usar ferramentas adequadas para medir o impacto clínico e econômico das ações e agir como um líder para o uso seguro de medicamentos, identificando, resolvendo reações adversas e aprimorando o uso de medicamentos na UTI. Ainda com relação à qualidade, né, é essencial a todos os níveis que se implemente e mantenha políticas para o uso seguro e eficaz de medicamentos, a adoção de sistemas de informação de medicamentos com a habilidade de criar e manter perfis de utilização de medicamentos para cada paciente, interface com o prontuário e com o laboratório, oferecer alertas de alergias, diagnósticos, interações medicamentosas, doses máximas, entre outros. E na pesquisa, na sua maioria, são desejáveis em todos os níveis, não essenciais, o envolvimento ativo em pesquisas de farmacoterapia do paciente crítico, contribuição para a literatura e participação em coleta e análise de dados. Com relação à educação continuada, em sua maioria essenciais no nível 1 e 2 e desejáveis no 3, possuir um domínio do conhecimento da literatura pertinente à terapia intensiva, manter certificação com cursos de suporte à vida, procurar certificação específica na área e se envolver em atividades não relacionadas ao paciente, como comitês interdisciplinares e palestras educacionais. Então, eu trago aqui de novo, né, a RDC 675, ela parece que ela é um reflexo, né, do que está posto no documento de consenso de 2020, mas não é uma coincidência, né? Consensos, como eu falei no começo dessa fala, eles são produtos de um tempo, né? Então, a RDC 675 ela não poderia ser diferente desse documento de consenso, porque aquilo que foi usado para a construção do documento é a mesma literatura científica e o mesmo o mesmo entendimento de qual é o papel do farmacêutico clínico interino que o do consenso. Então, por isso que esses documentos conversam, né? Bom, daí a gente entra num outro assunto que eu acho que é bem importante que a gente discuta depois no momento das perguntas, né? Aqui, essa aula, em função do tempo, enfim, né, ela tem a ideia de dar uma pincelada, né, nas atividades, nas competências do farmacêutico clínico em terapia intensiva. E essas competências, elas são muitas. A gente passou por gestão, educação continuada, pesquisa, atenção ao paciente, garantia da qualidade do cuidado. São muitas as atividades. E que caminhos que a gente pode pensar para adquirir essas competências? E aí, pensando em algumas alternativas, eu trago aqui, né, os programas de residência na área, as pós-graduações, provas de título mais experiência comprovada e fellowship. O que está posto aqui do lado esquerdo da tela talvez sejam os mais adequados, né? Programas de residência e pós-graduação. Não que hoje, já que a gente vem, né, de uma história de farmácia clínica em terapia intensiva de muitos anos aqui no Brasil, farmacêuticos que atuam há muito tempo, é claro que esse farmacêutico vai ter as competências necessárias, né, e pode fazer uma prova de título que assegure o título de especialista em terapia intensiva para esse farmacêutico, mas com provas que sejam muito bem pensadas para avaliar de fato competências. Porque as provas, se for uma prova de múltipla escolha, de assinalar a resposta certa, muitas vezes essas provas, pela característica da pergunta, elas conseguem avaliar conhecimentos, né? Habilidades e atitudes são mais difíceis de avaliar em provas objetivas. Então, né, talvez a gente tenha que ter uma prova de título muito bem pensada para poder certificar esse farmacêutico como especialista em terapia intensiva.
Fellowship é mais voltado para pesquisa, né, do que para atenção ao paciente, então não veria isso como uma alternativa interessante, né? Agora, programas de residência e pós-graduação são alternativas muito importantes para formar farmacêuticos com competências para atuar em terapia intensiva. E claro, né, esses programas eles têm que ter bons planos de ensino, eles têm que ser muito bem planejados para que eles de fato, aquele farmacêutico que é certificado como especialista em terapia intensiva, ele seja um especialista em terapia intensiva, certo? Porque título não é competência, não se traduz automaticamente. Então, esses programas vão ter que pensar qual é o ideal de profissional que deve ser ao egressar o programa, vão ter que fazer uma leitura cuidadosa da 675, do documento de consenso de 2020, da 585, e vão ter que montar uma trajetória curricular, né, ou as vivências, para que o profissional ele saia com as competências necessárias, seja um egresso, né, com as competências necessárias para atuar em farmácia clínica em terapia intensiva. E com o grande desafio de proporcionar as vivências necessárias para a aquisição de competências em cenários imperfeitos, né? Do ponto de vista do ensino, pedagógico, a gente não escapa de pensar na pirâmide de Miller, né, e de pensar que a melhor forma de demonstrar competência é através de uma performance integrada na prática, né, ou pelo menos de uma demonstração de aprendizagem, né, através de, por exemplo, paciente simulado, entre outras opções, né, que vão demonstrar a capacidade para a prática. Enquanto que aquelas, como eu falei, né, aquelas questões objetivas tradicionais, elas vão mostrar muito, vão conseguir demonstrar muito mais o conhecimento do candidato do que as habilidades e as atitudes. Né? Então, o que eu julgo que é importante, né, no momento de formação do farmacêutico especialista em terapia intensiva, é que se o aluno, né, o candidato, ele escolha muito bem o curso que ele quer participar, porque, como eu falei, título não quer dizer competência, né? Então, procurem cursos que levem em consideração a resolução 675, que tenha descrito no seu plano pedagógico que vai atender às atribuições relacionadas ao ensino, à pesquisa, ao cuidado e à gestão, e lembrar, né, que não tem caminhos fáceis, né? O único jeito de chegar aos destinos é com um pé atrás do outro, não tem outro jeito de caminhar, não tem atalhos, né? O que eu gostaria de falar hoje para iniciar essa conversa era isso, e no fim a gente pode conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é a especialização em farmácia clínica em terapia intensiva. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Sem dúvida, a minha experiência como residente foi um grande crescimento, uma vivência, uma experiência que faz toda a diferença na nossa atuação como farmacêuticos intensivistas. Muito obrigado. Dando seguimento, peço agora a palavra para a doutora Daiane Silva. Ela vai abordar os caminhos para a valorização do especialista em cuidados críticos. Muito boa noite, doutora. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, da AMIB para a gente trazer esse tema tão relevante, né, para a nossa profissão. Agora ficou bem mais fácil para mim, né, que a Luciana apresentou várias questões assim que eu também vou acabar complementando, né, em relação à forma, né, de conhecimento, dos conhecimentos, habilidades e atitudes, a forma de como que compõe a nossa prática, e quanto mais a gente puder, né, investir nisso, acho que a gente consegue aí ter caminhos mais de uma valorização maior, mostrando que a gente tem capacidade, né, do farmacêutico tem capacidade, tem habilidade, tem conhecimento com toda a nossa equipe, acho que nos ajuda aí muito no nosso trabalho. Deixa eu ver aqui.
Eu vou trazer os próximos slides, só mostrando um pouco da nossa evolução enquanto farmácia clínica, né, aqui no Brasil. Nos últimos, eu diria, Lu, tu falou nos últimos 20 anos, eu diria que quase 35, quando iniciaram as visitas, né, lá no Ceará, com as farmacêuticas clínicas na UTI para fazer aí já um inicial, né, do trabalho dos programas de stewardship que foram conhecidos, né, como são conhecidos hoje, mas que já vem ao longo do tempo sendo um nicho assim de atuação que nós temos, não só dentro da UTI, mas em todo o âmbito hospitalar. A gente evoluiu muito nesses últimos anos, né? E nas últimas 2 décadas a gente teve momentos bem importantes. A gente teve a instituição das residências, dos programas de residência, né? Em 2008, 2005, 2008. 2005 foi a lei, mas em 2008 que foram surgindo, ou pelo menos foi os dados que a gente encontra, né? Disponíveis no Ministério da Saúde em relação aos programas. E em 2010 a gente teve, então, a RDC 7, que foi, para nós, já foi um marco, né, importante, apesar dela ter um texto mais genérico, né, digamos assim, trazendo assistência farmacêutica à beira do leito como uma recomendação, né, e não descrevendo a atividade do farmacêutico clínico, e não tão detalhadamente, também não trazendo, né, a densidade de farmacêuticos por paciente, né? E a Lu bem apresentou ali com relação aos níveis, né, de UTI. Talvez para o futuro a gente possa pensar diferente, né, e reestruturar a nossa forma de trabalho em relação a isso. Mas na RDC 7 traz, né, a nossa atuação como parte da equipe, né, dos serviços que devem ser garantidos à beira do leito, e até 2010, tínhamos, né? Então, 2007, 2008. Então, a gente ainda estava bem inicial, né? E mesmo assim, nós tivemos aí, fomos contemplados aí, então, na RDC 7, de uma forma bem positiva para aquele momento. A partir disso, a gente teve inúmeras situações, inúmeros eventos, inúmeros fóruns, muitas oportunidades de conhecimento e de divulgação de conhecimento mesmo, né? E oportunidade de aprender e oportunidade de ter a participação também como fomentador de conhecimento através de obras, né? A gente teve o livro ali da assistência ao paciente crítico, nós tivemos um grande número de farmacêuticos participando desse livro, né, como produção de conhecimento, e também a gente teve várias oportunidades dos farmacêuticos, né, também terem, em relação à sua formação. A gente teve o Fórum de Farmácia da MIB, o primeiro fórum, nós nunca mais conseguimos realizar outra edição, né, naquela oportunidade, inclusive, a Luciana, que é minha antecessora nessa fala, era a nossa presidente do departamento naquela época, e nós tivemos muitos outros eventos, simpósio multiprofissional, a gente teve eventos internacionais, um curso de farmacoterapia no Congresso Internacional de Pacientes Neurocirúrgicos, onde a gente também, a partir do Critical Care, né, o Congresso Mundial de Terapia Intensiva, que foi 2017 aqui no Brasil, nós tivemos a oportunidade de conhecer farmacêuticos internacionais que trabalham e que têm grandes produções científicas nessa área, e que oportunizou, então, de nós participarmos aí desse curso de farmacoterapia, então, da Sociedade Americana da Sociedade de Pacientes Neurocríticos.
Então, a gente teve uma evolução muito grande nesses últimos anos, nessas últimas décadas, e nos últimos 5 anos, digamos assim, né, que a gente começou, então, a trabalhar na RDC, então, na RDC 675, a partir de um grupo de trabalho que foi formado com membros do departamento de farmácia da época da MIB, né? Então, a partir dos eventos e das visibilidades em que a gente foi acontecendo aqui, de 2017, 2018, início de 2018, a gente teve, então, essa oportunidade, junto com o Conselho, né, e também muito da articulação da Michele, né, que é uma das colegas farmacêuticas, que foi a presidente da última gestão anterior, né, a gestão atual, onde a gente pôde trabalhar muito em relação a isso, né? A Luciana bem colocou ali o referencial teórico que nós utilizamos para a RDC, foi o Position Paper, né, da época, que de 2020 não estava publicado ainda, e ao longo desse período, então, a gente teve projetos de pesquisa em relação a conhecer qual é o cuidado farmacêutico no país, como é que se comporta, como é que ele se apresenta, e nós tínhamos uma expectativa em 2020, né, também no ano que teve a atualização do Position Paper, que a gente tivesse uma atualização da RDC 7, que acabou não se concretizando. Mas, voltando aqui para a resolução, para a 675, o que eu queria trazer para vocês, assim, com relação à nossa... a ideia é que a gente possa se sentir valorizado e valorizar o nosso trabalho, né? E que a nossa equipe valorize, que o nosso conselho valorize, né? Então, a gente conseguiu trabalhar alguns pontos importantes nessa resolução. Eles não envolveram todas as questões que nós tínhamos como meta, né, enquanto grupo de trabalho do Conselho, de conseguir conquistar. E eu vou mostrar aqui para vocês o que nós conquistamos e o que nós não conseguimos conquistar e que a gente vai precisar aí correr atrás nos próximos anos para garantir melhores condições, digamos assim, de trabalho, de qualificação e valorização, então, do farmacêutico clínico intensivista. A RDC 675, ela trouxe, né, como a Lu já comentou, a densidade, uma proposta de densidade de número de pacientes por farmacêutico de uma forma muito abrangente, e a gente colocou também na descrição a possibilidade de variação desse número conforme a estrutura física e tecnológica de cada instituição. Nós não e a complexidade dos pacientes atendidos. Não está estratificado por níveis, né? Porque a gente não tinha isso bem claro naquela época, mas a gente já tinha essa observação, porque a gente sabe que um hospital, por exemplo, uma UTI, que o processo é todo manual, a gente talvez um farmacêutico para 15 pacientes, sejam muitos pacientes para esse farmacêutico. Assim como em um hospital que tenha toda uma estrutura tecnológica, né, softwares de suporte à decisão clínica, entre outras facilidades, digamos assim, talvez um farmacêutico clínico, 15 pacientes por farmacêutico clínico seja adequado, ou seja, ainda assim, a gente não consiga oferecer todos os serviços que nós desejássemos, mas foi como uma mediana, né, que a gente usou os dados, então, também das informações da maior parte dos farmacêuticos que nós conhecíamos, né? A gente tem quem é farmacêutico clínico aqui de UTI, e a maior parte dos farmacêuticos a gente tem um grupo de WhatsApp e a gente fez uma enquete com todas as pessoas e assim a gente foi conhecendo as realidades que são muito distintas. E também foi feita a proposta, né, a consulta pública, onde voltou muitas informações relacionadas a essa grande variabilidade que a gente não conseguiu, naquele momento, descrever, né, na nossa resolução.
A outra questão é que a resolução do nosso conselho, ela é um norteador, mas o conselho, ele não tem, né? Isso a gente teve várias conversas com o departamento jurídico, ele não tem não é do arcabouço do conselho definir isso. Isso só se consegue definir como obrigatório, como uma legislação, como uma lei ou uma portaria, né, do Ministério da Saúde, que é o caso da RDC 7. Então, a gente procurou colocar isso na resolução para que a gente já tivesse, no momento da atualização da RDC 7, uma normativa do nosso conselho que nos possibilitasse, então, a já ter uma informação, né, mais clara e objetiva de pronto, no caso das associações e das sociedades e do nosso próprio conselho poder também articular isso. Como a Lu trouxe, né, eu trouxe os principais artigos, né, da nossa resolução, e ele traz as atribuições, né, como a Luciana já comentou, em relação a alguns pontos, né, em relação ao cuidado, ao ensino e à pesquisa, como uma divisão, né, baseado no modelo do Position Paper, e nós tínhamos um artigo em que acabou não sendo incluído, né, na RDC, que falava, então, trazia a questão da regulamentação, né, da profissão, né, da certificação de farmacêutico intensivista. E né, eu trouxe aqui um resumo muito abrangente do que nós tínhamos idealizado na época, do que poderia, como é que a gente conformaria, né, esse modelo, digamos assim, de qualificação. A Luciana apresentou ali já alguns insights, né, em relação a isso, e a gente tem, né, a gente teve a vivência, a experiência da qualificação, então, da certificação do especialista em oncologia, farmacêutico clínico em oncologia, e a gente usou isso também pensando de que forma, coisas que dessa resolução a gente concordava entre o grupo, né, de trabalho, e o que a gente achava que tinha que poderia ser melhorado em relação àquilo que foi proposto. Então, basicamente, tá, a gente consideraria, sim, a experiência profissional e a vivência, né, dos profissionais, até porque ali as residências, elas são a partir de 2008, e nós temos farmacêuticos trabalhando em terapia intensiva desde muito tempo antes, então a gente precisa acolher essas pessoas de alguma forma. Então, precisaria a gente ter essa consideração. As residências multiprofissionais, como também equiparado à experiência profissional, né, seria uma prioridade em termos de, se a gente pensasse em valorização, né, e pesos de atribuições. Então, a residência ela teria um peso considerável, e a questão dos títulos de especialista aos moldes, né, do que um pouco parecido com o que foi da oncologia, né, em uma sociedade que tivesse, uma sociedade farmacêutica que tivesse a chancela da MIB, para a gente não destoar das outras profissões também. A gente teve essa preocupação em trazer as situações baseado também nas qualificações e nas especializações, né, no título de especialista tanto da enfermagem, quanto da medicina, quanto da fisioterapia, que são as profissões de intensivistas que já têm regulamentação em relação a isso. Então, pensando em ter em possibilidade de título de especialista, não como única, né, a Lu comentou muito bem ali, não como uma única via, porque o título, ele não traz a formação, né, e a realidade da vivência e experiência prática na UTI. Então,
que ele tivesse uma associação com outras questões, né? Um título de especialista associado à experiência profissional, ou a residência em terapia, ou terapia intensiva ou áreas afins, cardiologia, que a gente tem cardiointensivismo, cirúrgico, né? UTI cirúrgica, coisas assim que a gente pudesse aproximar, né, da terapia intensiva. Também pensando, né, que em cursos de pós-graduação lato sensu em terapia intensiva, reconhecidas no MEC, mas que tivesse uma vivência prática, né, como a Luciana já comentou, ou como simulação, ou como prática efetiva, né, como um estágio, por exemplo, de um determinado momento. Então, isso foi o que a gente tinha minimamente, tá? Eu não trouxe aqui detalhes, obviamente, porque acho que tudo está em construção, e como isso não aconteceu, a gente hoje teria que rever todos os critérios, rever toda a situação atual da profissão, como é que está a formação de especialista em terapia intensiva médica, mudou nesses últimos anos, então a gente teria que reformular. Mas isso era uma especificação da regulamentação da nossa RDC que nós não conseguimos que passasse nas plenárias do Conselho, e nós resolvemos tirar isso, porque a gente teve muita divergência entre os conselheiros, foi bem tumultuada, digamos assim, a nossa sessão, né, quando a gente foi apresentar para aprovação, e se a gente não tivesse tirado esta parte, muito possivelmente nós não teríamos a nossa resolução 675 hoje. Então, foi uma opção que nós tivemos que fazer aos 45 do segundo tempo, não incluir a educação e a qualificação, então, na RDC, na resolução 675. A gente ficou muito triste com relação a isso, acho que vai vir muitas perguntas de vocês também com relação a isso, e a gente pode discutir agora no final da apresentação. A partir da nossa RDC, então, a gente teve vários movimentos de redução dos requisitos mínimos de funcionamento de UTI. Né? Nós tivemos uma consulta pública em dezembro de 2019, onde a intenção, né, do Ministério e da Anvisa era reduzir essas qualificações, o que impactaria muito na qualidade e na segurança do paciente. E nesse momento, também estava no início ali, o Covid, nós não sabíamos se viria, não viria, se chegaria, se a gente teria uma pandemia ou não. Teve um movimento muito forte, assim, da sociedade de garantir uma equipe mínima onde a gente se conseguisse manter questões importantes de qualidade. E nesse movimento, acabou que não apareceu, né, e não ficou claro e explicitamente as atribuições do farmacêutico. Apesar de que hoje nós já temos uma visibilidade muito diferente após a pandemia do que naquela época. E teve também uma RDC, uma resolução bem polêmica, em fevereiro de 2020, do CFM, trazendo na verdade, fortalecendo o trabalho, a especialização e a qualificação médica, né, onde a gente estava ali no início do Covid, porque como teve esse movimento de retrocedência da RDC 7, e a gente estava em um momento crucial ali do início da pandemia, era muito incerto. Então, surgiu essa resolução do CFM, reforçando as responsabilidades técnicas do médico. E não foi, né, e não trouxe de uma forma muito descrita a atuação, de uma forma clara, né, não foi claro a atuação do farmacêutico, assim como não da psicologia, serviço social, e reforçando, então, a equipe mínima como equipe de enfermagem, médico e fisioterapia. Mas, de alguma forma, ela descreve, ela não fecha totalmente, mas ela não especifica a nossa profissão em relação a isso e traz sempre o médico como um coordenador, né, dessa equipe multiprofissional, e a pessoa
o profissional que vai ser o direcionador das condutas, muito baseado, a gente não é novidade, né? A gente tem muito ainda muitas questões relacionadas ao ato médico, que ainda, né, tem trâmites legais aí para todas as profissões. Isso é muito forte, mas acho que a gente pode pensar que naquele momento talvez tivesse sido estratégica essa questão, né, esse movimento do CFM para a equipe médica, principalmente, e a manutenção, né, da parte mais ventilatória, se tu for pensar do paciente no início de fevereiro ali, que seria quando a gente estava no momento já de expansão ali, início da pandemia no Brasil. Também teve movimentos, né, em relação ao Covid, pelo Ministério da Saúde e pelas associações e a MIB, fazendo uma circular, levando a qualificação, então, da equipe e reforçando da contrariedade das associações de medicina intensiva ou de terapia intensiva, de segurança do paciente, enfim, da própria SBRAF também, para minimizar o impacto, né, na qualidade do atendimento, e nós tivemos um impacto em frente ao número de pacientes que nós tivemos. Mas, além disso, a gente em 2020, 2021 produziu, enquanto farmácia, teve uma participação exemplar, eu diria, no desenvolvimento de diretrizes normativas e recomendações e produção de conhecimento em relação a toda a terapia, né, dos pacientes COVID, né, nos últimos 2 anos, em que a gente teve uma visibilidade muito grande, né? Então, acho que isso a gente vai ficar para sempre, e agora a gente precisa, né, subir no cavalo que está encilhado para a gente poder oportunizar novas melhorias e novas diretrizes e novas recomendações, e até também na articulação com relação a RDC, as resoluções. A gente passou por momentos muito difíceis, e acho que o Covid, né, ele foi um momento muito difícil, mas ele trouxe uma visibilidade tão grande para o farmacêutico que a gente não tinha tido em outros momentos, né? Então, acho que isso deu um empurrãozinho, digamos assim, na questão tanto da parte de logística, né, e abastecimento, porque a gente não faz logística e abastecimento sem a clínica, e a clínica não vai poder ofertar o melhor cuidado se nós não tivermos os medicamentos. Então, essa nossa interface enquanto farmácia hospitalar reforçou muito a nossa relevância dentro da nossa equipe. E agora a gente está num momento em que a gente tem que escolher que caminho a gente quer seguir, né? E para a gente poder fazer boas escolhas, a gente precisa decidir se nós queremos ser farmacêuticos, né, da internet, ou se nós queremos ser farmacêuticos farmacêuticos de vivência, de prática, de junto com a equipe, de estar junto com a equipe, ou se a gente vai ser o farmacêutico que vai estar mais distante, né? Ou não tão, com uma prática não tão baseada, né, nos conhecimentos, nas habilidades, nas atitudes, como a Lu já comentou. E a gente sabe que esse caminho, né, o caminho da formação, da qualificação, de dedicação de tempo para a prática, ele requer, é amoroso, né? Requer sacrifícios e também motivação, a gente precisa estar motivado em relação a isso, mas se a gente quer o topo, a gente só consegue chegar lá escalando a montanha, não tem outra forma da gente conseguir crescer, evoluir e ser valorizado pela nossa equipe. A gente tem grandes desafios, né? A gente tem o desafio da qualificação profissional e da formação do farmacêutico clínico, né? A Lu vai comentar ali depois também sobre a especialização que a gente está
formulando via AMIB para poder auxiliar esses profissionais que não têm a possibilidade de fazer uma residência multiprofissional, por exemplo, ou que já atua em UTI, que não tem, que precisa de mais um auxílio, de maior conhecimento de formas de trabalho. A regulamentação do título de especialista em farmacêutico intensivista, com critérios muito bem elaborados, de forma que seja justa, que seja coerente, né? E que a gente realmente tenha um especialista qualificado para isso. Regulamentar também a densidade de pacientes farmacêutico clínico intensivista na EDC 7 é um grande desafio. A gente já tem a nossa resolução que vai nos ajudar, né, no momento de uma oportunidade, mas a gente precisa também fomentar isso. Fomentar a pesquisa em farmácia clínica, a gente está estruturado, né, o departamento com relação a isso. Em breve a gente vai ter os artigos comentados, a gente tem, quem aqui já faça um convite, quem quiser participar na elaboração dos artigos comentados, pode nos procurar pelos nossos e-mails ou pelo grupo de WhatsApp ali do Farmacêutico Inbox. A gente também precisa conhecer melhor a produção científica brasileira de terapia intensiva, em que a gente ainda não tem um banco digamos assim, um banco de artigos nacionais ou de referencial teórica, ou uma listagem que a gente tivesse, a gente pode pensar em produzir isso para conhecer o que a gente já está produzindo de material científico. Conhecer também a qualidade do cuidado farmacêutico mais a fundo, né? Nós fizemos um inquérito há 2 anos atrás, mas acho que a gente precisa se apropriar mais disso. Desenvolver e estabelecer indicadores de resultado é uma coisa extremamente difícil. São pouquíssimos os farmacêuticos que conseguem ter esses indicadores de resultado, né? A gente ainda usa o referencial teórico internacional para isso, mas a gente muitas vezes não consegue medir dentro da nossa instituição. Qualificar o cuidado farmacêutico, incentivar a defesa e a valorização profissional, isso tanto dentro das atividades das associações, né? Tanto dentro da AMIB, quanto dentro do CFF, quanto dentro da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, quanto dentro da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica. São espaços em que nós, farmacêuticos clínicos intensivistas, precisamos ocupar. E se vocês, quem quiser, pode se aproximar dessas entidades, né? A gente precisa de mais pessoas engajadas nessa causa, porque, assim, eu já sou uma pessoa que eu já estou há mais tempo, estou mais na retirada do que oportunizando novas experiências, e precisa também oxigenar, e a gente também tem procurado a cada ano no departamento mudar a presidência, circular entre os estados brasileiros, para não ficar também em alguns centros, a gente variar, isso é muito importante, e a gente precisa de vocês para isso. Ampliar o departamento das regionais, quem que tiver interesse, procure as suas regionais, tanto de terapia intensiva, quanto da SBRAF, da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, que agora está criando as regionais, os conselhos regionais, então se aproximem disso, porque é a gente que faz essa valorização. E a valorização profissional, eu trouxe aqui um agradecimento, mas assim também a gente precisa se articular mais enquanto farmacêuticos clínicos ao Conselho Federal de Farmácia, que tem dado apoio institucional, incentivo, inclusive financeiro, para alguns eventos de terapia intensiva de farmácia clínica hospitalar, oportunizando que farmacêuticos intensivistas estejam em eventos médicos, muitas vezes, ou farmacêuticos. Também a gente ficou na gaveta, digamos assim, a gente tinha uns projetos de educação continuada para farmacêuticos, não só para intensivistas, mas organizados por farmacêuticos de terapia intensiva, para farmacêuticos que trabalhem em outras instituições hospitalares ou até mesmo na rede de atenção primária, porque a sepse é um exemplo de uma condição que muitas vezes os pacientes estão na atenção primária e eles têm uma dificuldade de manejo e de conhecimento em relação a isso, em relação até à automedicação. Mas é importante também a gente continuar reivindicando
e a priorização, né, via o Conselho Federal de Farmácia, priorizando a qualificação ao profissional, né, baseado nos títulos de especialista, efetivamente, e na certificação profissional do farmacêutico intensivista, e na atualização das normativas, como a RDC 7, e até a nossa própria resolução 675, né, onde a gente teve aí, desde que a gente teve a nossa publicação, a gente teve um distanciamento um pouco maior com o conselho que nós precisamos resgatar agora. Mas mesmo assim, né, e tivemos excelentes oportunidades, quero aqui agradecer o conselho em relação a isso, mas precisamos retomar essa pauta. Mas também a gente sempre quer a valorização, né, do nosso conselho, e a gente quer a valorização de toda a nossa equipe, e inclusive do próprio paciente, mas também nós precisamos ir na busca da valorização. Então, é importante a gente subir a montanha, a gente quer ver o topo, a gente precisa subir a montanha, mas a maior motivação que a gente precisa ter para chegar lá é que a gente não suba a montanha para que o mundo nos veja, mas sim para que a gente possa ver o mundo. E a gente, enquanto grupo de farmacêuticos, a gente possa articular com as nossas principais associações, o nosso conselho, para a gente poder evoluir legalmente em relação a isso. Mas nós precisamos de motivação pessoal, né, para que a gente possa seguir caminhando e semeando aí boas ações, né, em relação ao nosso trabalho, ao cuidado farmacêutico, para a gente poder colher mais tarde. Hoje a gente já tem colhido frutos aí desse longo caminho e espero que nos próximos anos aí a gente tenha muito mais conquistas para vocês e para todos nós. Muito obrigado, doutora. É um trabalho que está sendo feito, um trabalho de formiguinha, mas que está valendo a pena. E o que eu vou destacar da fala da doutora, principalmente essa questão da participação de todos os farmacêuticos dentro dos seus hospitais, dentro das associações, é importante a filiação. Em tempos de pandemia, nunca foi tão importante uma informação qualificada, uma informação técnica qualificada, né? Os farmacêuticos sendo procurados para estarem presentes em comissões, dentro dessas associações. Então, a participação em congressos, comissões, fóruns, é importantíssimo para que esse trabalho seja cada vez mais valorizado. Só um adendo em relação ao grupo de WhatsApp que a doutora falou. Vocês podem colocar o número no chat, que depois a gente vai entrar em contato com vocês. Para quem chegou depois, eu reforço que vamos abrir para perguntas depois da nossa apresentação. E, por favor, vocês coloquem no campo Q&A, que está na parte inferior da nossa tela. Passo a palavra para a doutora Érica Facundes, que irá abordar se é preciso ter um farmacêutico na UTI, doutora? Muito boa noite. Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite, agradecer a presença de todos, mandar um abraço aos demais integrantes do Departamento de Farmácia da AMIB que não puderam estar aqui presentes, mas acho que estão aí no chat, estão por aí assistindo. Michele, Carol, nosso integrante do Inova, e Camille, que teve um probleminha e não pôde estar com a gente. Também queria, para não esquecer, dar parabéns aí para um farmacêutico maravilhoso, intensivista, Jordan Medeiros. Não sei se ele está assistindo, porque hoje é aniversário dele, e eu queria dar esse parabéns porque ele me motivou, ele foi um dos primeiros residentes quando eu caí de paraquedas no intensivismo, na farmácia clínica da terapia intensiva, e ele foi meu motivador, eu aprendi muito com ele, e hoje ele é farmacêutico aí de UTI, né, da terapia intensiva também. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Bom, agora ficou fácil, né, eu responder a pergunta, me coube aí
Deixa eu só responder essa perguntinha, que é toda UTI deve ter farmacêutico? Conseguiu ir para a apresentação? Essa pergunta, ela é bem parecida com outro questionamento que já há alguns anos, alguns colegas nossos, canadenses, fizeram em um editorial da revista Intensive Care Medicine, que eles questionaram, né, se a gente precisava realmente da presença do farmacêutico na unidade de terapia intensiva. E aí eu peço a liberdade para parafrasear nossos colegas, dizendo que, à primeira vista, a resposta a essa pergunta parece ser um retórico sim, né? Um sim muito óbvio. E não só porque aqui, de fato, a gente está, enquanto farmacêutico, né? Como a Luciana bem falou, a gente tem um conflito de interesse muito grande em debater sobre esse assunto, mas porque, de fato, há uma extensa literatura, muito material, que relaciona esse profissional com desfechos, resultados positivos para o paciente crítico. E aí, só que essa pergunta, no contexto, quando a gente analisa a trajetória da nossa profissão, da nossa especialidade no Brasil, a gente vê que essa pergunta tem uma perspicácia, né? Tem alguma coisa aí que a gente precisa discutir melhor, ou então você, o conselheiro, o advogado do diabo, falar aqui, mas as meninas já apontaram essas relevâncias que a gente tem que discutir para caminhar aí nessa trajetória de regulamentação e de valorização do nosso trabalho. Que o farmacêutico, eu não posso deixar de salientar, de enfatizar desse contexto pandêmico que a gente viveu, está aí na iminência de superarmos, né? Em que o farmacêutico ele foi, de fato, colocado de novo nos holofotes, né? A gente conseguiu resgatar esse papel de essencialidade, não só dentro da equipe multidisciplinar dentro da unidade de terapia intensiva, mas, de fato, em relação a toda a sociedade. Então, o farmacêutico foi visto, ele foi ouvido, ele foi entendido como essencial. Então, é bem fácil dizer que sim, né? Mas a gente precisa parar para pensar que também o hospital ele é um ambiente, um local, né, de prestação de cuidados para a promoção de saúde e o restabelecimento dessa saúde, e que ele precisa, para tanto, a incorporação maciça de tecnologia, muitas delas de alta complexidade, para a gente conseguir ofertar esses serviços especializados. E tudo isso tem um custo. Então, esses gestores, esses tomadores de decisão, seja agências regulatórias ou os gestores hospitalares, eles têm esse olhar. Por isso que é tão importante a análise farmacoeconômica, essa análise econômica, a gente conseguir mensurar os desfechos, monetarizar os desfechos clínicos, né? A questão do impacto na segurança do paciente, para traduzir para esse gestor que precisa tomar essa decisão do quanto em real, ou enquanto em dinheiro, que é o que ele tem ali para investir, vai ser benéfico ele investir em um farmacêutico na terapia intensiva, em detrimento de qualquer outro investimento em tecnologia de saúde. E aí a gente precisa entender que esses custos são progressivamente, vêm se elevando progressivamente ao longo do tempo, não só no Brasil, é um contexto mundial, tá certo? Então, a gente tem aí que esse custo do cuidado em saúde está aumentando globalmente. E a gente tem um dado de 2013, mas relatado aí por uma revisão de 2021, que o Institute for Healthcare Informatics sugeria que cerca de 200 bilhões de dólares eram empregados em cuidado de saúde nos Estados Unidos, eram atribuídos ao uso impróprio e desnecessário de medicamentos. Então, a gente vê um nicho aí de mercado, né? E quando a gente transpõe para a unidade de terapia intensiva, a gente vê que os leitos de unidade de terapia intensiva, apesar de ser, né, representar apenas 5 a 10% do total dos leitos hospitalares, eles respondem por quase 35% dos custos totais de saúde desses pacientes internados. Então, quando a gente
traz para o cenário brasileiro, a gente vê que, apesar desse avanço, do avanço que a gente teve na quantidade de leitos, né, hoje, esse dado de 2020, eram 46 mil unidades de terapia intensiva, a gente vê que existe uma desigualdade, como muito foi posto aí pelas meninas, uma desigualdade de oferta para o brasileiro, né, onde a gente tem que metade dos leitos estão disponíveis para o SUS, mas que a outra metade é para a parcela privada, onde só atende 22% da população. Então, apesar da gente atender o critério da OMS, do Ministério da Saúde, da relação ideal, né, de 1 a 3 leitos para 10 mil habitantes, o Brasil fica ali em torno da proporção de 2,2 leitos por 10 mil habitantes, que a gente tem que não é essa conformação bonitinha que está lá no site do Ministério da Saúde, dessa disposição igualitária entre as regiões do Brasil, e dentro da própria região a gente tem uma disparidade, uma desigualdade econômica, social, cultural e de acesso à saúde. Então, eu trouxe aqui um dado da AMIB de 2020, também posto lá no portal do CFM, que a gente vê que, de fato, existe essa desigualdade em relação não só às regiões, mas dentro da própria região entre serviço público e rede privada. E o que esses dados estão disponíveis, certo, de fácil consulta. E o que é mais gritante é porque existem regiões em que está abaixo do preconizado para a Organização Mundial de Saúde, da proporcionalidade de leito, apesar desse aumento exponencial aí depois da pandemia, né? A região norte, ela fica em torno ali de 0,9 leitos por 10 mil habitantes no SUS, enquanto que a rede privada, ela consegue ter acesso aí adequado à unidade de terapia intensiva. E isso é importante porque a gente tem que entender qual ambiente de saúde, qual serviço de saúde vai estar lá precisando desse profissional farmacêutico, né? Quais vão ser a qualidade de serviço, qual vai ser a qualidade de trabalho também, de ambiente de trabalho que a gente vai se deparar, se eu vou para um serviço público ou um serviço privado, e dentro das regiões, quais vão ser as minhas ferramentas, minhas possibilidades de trabalho, o que eu consigo fazer diante de uma coisa tão variável, né? Então, isso é importante, não só para o gestor, mas para a gente se atentar o que é que a gente vai encontrar quando a gente sair aí, depois de formado, né, depois de especializado para o mercado de trabalho. E aí, para a gente provar e ajudar essa tomada de decisão desses gestores, desses reguladores, a gente precisa de evidência. Então, eu trouxe aí, essas evidências vão ser principalmente onde a gente consiga resultados monetários, mas também desfechos clínicos, e que a gente consiga, desse desfecho clínico, fazer uma relação custo-benefício, a gente consiga monetarizar esses desfechos, como eu já havia falado. Então, eu vou mostrar para vocês exemplos, tá? De redução, trabalhos que mostram a redução de custo de medicamentos e erros de medicação pela presença do farmacêutico na unidade de terapia intensiva, artigos que demonstram a redução da resistência antimicrobiana pelo papel do farmacêutico nesse gerenciamento antimicrobiano dos hospitais, e a redução até mesmo de mortalidade, tempo de permanência, como já foi falado. Então, eu não quis ser um viés, né, esse conflito de interesse, fui lá, coloquei as palavras-chave no PubMed e no Google Acadêmico e fiz uma busca rápida, incluindo o custo, o local e a nossa profissão, né? A intervenção, a tecnologia, que é o profissional farmacêutico clínico. Então, um exemplo de mensuração desse custo com os erros, a redução de custo com erros de medicação, a gente tem esse trabalho lá do Chile, novo, 2020, foi publicado, onde ele mensurou, né, a redução de custo e a relação custo-benefício, que é isso, quanto que vale a pena investir na contratação do profissional farmacêutico clínico para unidade de terapia intensiva em relação a quanto que eu vou economizar. Então, o investimento
em relação ao resultado, né, das intervenções de farmacêutico clínico em termos de otimização do tratamento em unidade de terapia intensiva adulto. Então, só para enfatizar para vocês o desfecho principal, ele viu que a economia total de custos durante o período de 1 ano, esse estudo ele acompanhou 12 meses de realização dessas intervenções, né? Ele viu que, constatou que a economia foi em torno de 263 mil dólares, né? E resultou em uma relação custo-benefício de 1 para 24,2, ou seja, a cada $1 investido em um profissional farmacêutico clínico na terapia intensiva, eu tinha um retorno de 24 dólares e 20 centavos, né? Também a gente tem trabalhos em relação ao custo relacionado à resistência a antibióticos, antimicrobianos. Então, a gente tem aí esse estudo que envolveu a implementação de um protocolo, de um bundle em relação ao programa de gerenciamento antimicrobiano, onde esse estudo comparou o grupo intervenção em que tinha um farmacêutico envolvido e um grupo controle onde não tinha na equipe um farmacêutico envolvido no cuidado do paciente em relação ao gerenciamento do antimicrobiano. Então, além de o grupo farmacêutico ter as intervenções, né, e ele até mensurou a taxa de aceitação pela equipe multiprofissional, mas o mais impactante é que a presença do farmacêutico levou a um aumento, né, do descalonamento dos antimicrobianos, de uma taxa de 72% para 90%. Então, a gente vê que houve uma redução do uso irracional de antimicrobianos, né? Outro estudo que enfatizou aí o envolvimento do farmacêutico no tratamento, no acompanhamento do paciente séptico, ele concluiu, foi uma revisão de impacto, né? E aí ele concluiu que uma equipe de gerenciamento de sepse que incluía um farmacêutico dentro da equipe aumentava o número de pacientes que recebiam o antibiótico apropriado, ou seja, racionalmente. Na primeira hora, a gente sabe que o tempo é um fator decisivo no tratamento da sepse, em até 22 vezes mais. E outro estudo demonstrou que a unidade de terapia intensiva com farmacêutico estava associada a uma redução de 4% na mortalidade de paciente com sepse, em comparação com aquelas sem farmacêutico. E também tem relatos, artigos que demonstram a contribuição do farmacêutico clínico em unidade de terapia intensiva na prevenção de erros e redução da mortalidade como um todo, sua atuação na equipe multi, reduzindo a mortalidade dos pacientes. Então, a gente tem esse estudo, de 2019, que ele, na verdade, comparou vários tipos de configuração de equipe multiprofissional. Não foi só a presença do farmacêutico, era, na verdade, a composição dessa equipe multi e a forma de trabalho, tá certo? E o resultado dessa atuação com o paciente, dessa relação com o paciente. Então, como conclusão, os pacientes atendidos em unidade de terapia intensiva, que combinava a cobertura intensivista especialista com um atendimento, né, de 24 horas, então, eles teriam as especialidades ali disponíveis, ofertadas, 24 horas, e nessa equipe, onde tinha um farmacêutico dedicado exclusivamente a esse atendimento, né, desses pacientes, e o enfermeiro, a equipe de enfermagem com maior autonomia para disparar protocolos, enfim, tiveram os melhores resultados de desfecho para os pacientes, né? Demonstrando aí que, de fato, a essencialidade do profissional, inclusive fazendo uma relação de exclusividade do atendimento do farmacêutico, né? Pelo menos uma dedicação, um período de horas exclusivas no atendimento desse paciente. Esse outro estudo demonstra o impacto, né, do trabalho do farmacêutico clínico na participação da equipe multi, né? É uma revisão sistemática e, como conclusão também, ela diz que a inclusão do farmacêutico nos cuidados intensivos na equipe multidisciplinar
melhorou o resultado dos pacientes, incluindo mortalidade, tempo de permanência e redução dos eventos adversos a medicamentos. O que a gente vê é que já está bastante consolidada essa essencialidade do farmacêutico da terapia intensiva, mas que a gente vem fortalecendo ao longo do tempo e deixando mais robusto, né? E aprimorando mais o nosso cuidado ao paciente. E aí vocês podem me perguntar, e os estudos nacionais, Érica? A questão dos estudos nacionais é que a gente tem muito mais revisão de literatura, principalmente literatura internacional, e a gente não tem a cultura de monetarizar as nossas intervenções, os nossos desfechos. Eu encontrei uma avaliação da economia gerada por meio das intervenções farmacêuticas, estudo de 2020, mas ele não descreve pelo menos o resumo que eu cheguei a ler na metodologia, ele não descreve que o local do estudo é exclusivamente a unidade de terapia intensiva, ele descreve como o hospital como um todo, né? Então, e outro ponto importante é que quando a gente mensura custo, a gente vê custo direto, né? E existe, nem sempre, o custo direto é o total real do custo, né? Do benefício que eu estou promovendo com minha atuação. Então, porque o custo direto é o custo básico. Eu estou reduzindo a utilização de um medicamento, eu estou descalonando um antimicrobiano por outro, de menor espectro, eu vou ter uma redução no consumo de um medicamento com o custo X e vou promover a redução de custos diretos com a aquisição do medicamento. Mas a gente tem que ver os custos indiretos, né? A gente tem que ver a relação de benefício, o quanto que eu evitar um evento adverso, quanto aquele evento adverso seria equivalente em reais de área de internamento, de área de UTI, medicamentos, antídotos, outros medicamentos que o paciente precisa utilizar porque está utilizando um medicamento que está dando alguma interação e está promovendo, às vezes, um evento adverso, eu preciso fazer uso, né? Os medicamentos vesicantes, né? Que a gente precisa fazer uso de curativos, de antibióticos, quando queima e tem exposição ali dos tecidos, né, subcutâneos, né? A perda da proteção da pele. Então, eu tenho que monitorizar tudo isso, né? A gente tem essa dificuldade desses estudos nacionais trazerem essa realidade mais robusta para esses tomadores de decisão. E aí eu concluo que, com tudo que as meninas falaram, a Daiane e a Lu, né? E acho que a pergunta fecha com chave de ouro que foi posto nas duas apresentações anteriores, é que, de fato, a resposta é sim, a gente precisa realmente ter um profissional farmacêutico na unidade de terapia intensiva, e isso está bem comprovado por diversos estudos, né, que demonstram a atuação do farmacêutico clínico na UTI, melhora desfecho econômico e desfecho clínico, tá certo? Mas é necessário mais estudos de custo-efetividade, aqueles estudos que monetarizam esses desfechos e de impacto, né? Principalmente estudos nacionais, para auxiliar esses tomadores de decisão. Paralelo a isso, dentro do trabalho, né, da unidade realmente hospitalar, quando a gente está executando nossas atividades, a gente precisa desenvolver e empregar ferramentas e indicadores de qualidade para esse serviço de unidade de farmácia clínica na UTI, para a gente conseguir visualizar o nosso trabalho e demonstrar para o gestor o quanto que ele impacta na saúde do hospital, na saúde financeira desse hospital, né? Na segurança do paciente e que isso vai ser traduzido no impacto financeiro. E, principalmente, a gente precisa de capacitação e educação continuada dos profissionais farmacêuticos, clínicos intensivistas, porque nós, quando saímos da nossa formação acadêmica, a gente, de fato, não sai preparado para desempenhar, né,
em alto nível, como membro de uma equipe multidisciplinar na unidade de terapia intensiva. Então, os mecanismos de melhor desfecho, melhor resultado para isso são, de fato, os programas de residência e de pós-graduação, como a Luciana falou. E por fim, né, a padronização das exigências, né, desses requisitos mínimos ou da proporcionalidade da atuação do farmacêutico clínico no Brasil, ela deve sim ser almejada, a gente deve sim buscar isso, a gente deve sim lutar por isso. Mas é um assunto muito complexo, né, tendo em vista essa desigualdade intra e interregional que a gente vê no nosso país. Então, a gente deve sim refletir, conversar bastante para a gente tentar não dar um tiro no pé em relação à pactuação de algo de nivelamento, né, de padronização dessas exigências, visto que a gente tem uma proporção continental no nosso país e a disparidade, a desigualdade é tão grande, né? Obrigada aí pelo tempo, tentei ser breve, acho que... Sim, eu queria só fazer um convite a todos, a gente está aí nas vésperas do Congresso Luso Brasileiro em Terapia Intensiva, é o 10º congresso nosso, com a participação da farmácia também nas palestras, são palestras conferências bastante relevantes para o nosso atendimento, nossa capacitação. Ainda é um evento híbrido, vai ser no Belém do Pará, quem quiser passear, turistar, ótimo, mas a gente também, quem não consegue viajar, a gente tem a possibilidade de ser pelos modos online, né? Vai ser aí no dia 19 a dia 21 de maio. Acho que está o banner, o aviso aí para vocês. Tá certo? Obrigada, Luan. Muito obrigado, doutora. Já tenho algumas perguntas aqui para vocês. A doutora Daiane comentou sobre a questão da valorização do farmacêutico, e o Thales Pinheiro perguntou se o título de especialista pela AMIB é uma realidade breve. Thales, né? Isso. Bem, Thales, a primeira coisa é que a AMIB ela não pode nos titular, né? Ela é uma associação médica que abrange todas as profissões, né? Multidisciplinar, mas ela é uma associação médica de origem, né? Ligada à Associação de Medicina Brasileira, né? A AMB. Então, ela não pode fazer, né, uma titulação, ela não pode ser a tituladora do especialista farmacêutico. A gente tem alguns caminhos, tá? Quando a gente estava organizando a resolução, a gente estava no momento de articulação, né, de uma parceria junto com uma sociedade farmacêutica, e em que, para executar essa certificação, né, e elaborar um edital e fazer, então, toda a programação. E a gente parou ali em 2019, 2018, início de 2019, em função de que teve mudanças, né, enfim, e às vezes a gente quer uma rapidez que às vezes as sociedades também não podem, não conseguem atender, né, a urgência que a gente às vezes espera. Então, a gente não tem uma previsão a curto prazo, né, mas hoje a gente teria outras possibilidades, né. Antigamente, a gente tinha uma sociedade apenas, né, que era a SBRAF, de farmácia hospitalar, e a gente não tinha, ainda estava em gestação, digamos assim, quase da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica. A gente precisaria recomeçar essa articulação novamente, né? Hoje a gente tem uma diretoria que hoje já é diferente daquela época, então tem toda uma parte de articulação importante que a gente precisa retomar, precisaria reformular. Então, a curto prazo, nós não temos.
né? Temos todos um desejo que isso aconteça, mas ainda a gente não tem nenhuma estruturação, uma estruturação mais objetiva, assim, a curto prazo. Nós vamos ter que retomar as discussões, retomar as conversas, né? Hoje, eu vejo que a gente seria muito importante que a gente fizesse essa conversa tanto com a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, que foi, durante muito tempo, nos ajudou em muitas coisas, né? Alguns anos atrás, antes da existência, então, da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica. Hoje a gente já tem essa sociedade, então acho que seria educado e de bom tom da nossa parte a gente também se aproximar deles, né, e fazer essa discussão, essa conversa aí, e claro que dentro do que a gente imagina que seja o modelo mais justo, né, digamos assim, e que seja considerado baseado nos critérios de que a gente, Departamento de Farmácia da MIB, farmacêuticos, grupo de farmacêuticos que estão nesse papel, entenda de que a gente vai ter um bom especialista certificado, né? Acho que esse é um norte que a gente sempre precisa ter nessa. Certo. Doutora? Ficou mudo aqui, não consigo ouvir. Eu ia te chamar, que eu acho que eu já respondi a pergunta, é a curto prazo, nós não temos, precisamos retomar a articulação. Obrigado. A Evelyn Cristina perguntou se estamos com uma forte tendência de unificação dos serviços de farmácia clínica, audiologística e um incentivo forte na inteligência artificial para que o farmacêutico volte a ficar mais focado em questões administrativas. Qual a opinião do departamento sobre essa questão? Doutora Érica, gostaria de responder? Qual a sua opinião sobre a tendência do farmacêutico ficar mais voltado para questões administrativas, enquanto novas tecnologias são desenvolvidas para que isso aconteça? Certo. Eu acho que é uma questão de nos prepararmos, né? A inteligência artificial, ela vem para somar, para auxiliar a gente a deixar de lado trabalhos braçais e a gente ser cabeças pensantes no desfecho, né? Na discussão clínica, do desfecho clínico ali do paciente na visita. Então, a gente deve se preparar para tal. Acho que a gente está voltando a ocupar esse ambiente administrativo, essas atividades administrativas, porque a gente ainda não está preparado para discutir de igual a igual com o médico e com o fisioterapeuta. A gente fica muito sem embasamento, talvez o despreparo dessa discussão, dessa vivência clínica da nossa graduação, né? Então, a gente pega isso com a residência e com a prática de fato. Mas eu acho que a gente tem um hiato aí bem grande de bagagem clínica, de discussão e de preparação em detrimento dos outros profissionais da equipe multi. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem, sim, para nos ajudar, para a gente parar com trabalhos braçais e sermos cabeças pensantes. Então, acho que a gente não está ocupando, na verdade, os espaços, eles existem, a gente não está conseguindo ocupar, né, tão bem assim. Então, eu acho que a gente precisa se capacitar para ocupar esses espaços de decisão. Ok, obrigado. Aproveitando que a fala da doutora Érica, a Beatriz Gandra perguntou: somente quem fez residência em UTI poderá ter o título de intensivista? Doutora Érica? Posso? Eu acho que fica melhor a Luciana responder. Fique à vontade. Sim. Eu só vou fazer um complemento à questão anterior, né, do uso de inteligências artificiais, porque eu não consigo me conter, né,
me parece uma distorção do propósito da inteligência artificial, né? Na verdade, a inteligência artificial e os sistemas de suporte à decisão clínica, como o próprio nome já diz, né, eles estão ali para nos apoiar nas decisões clínicas. Na verdade, o farmacêutico vai usar desses recursos para que ele possa tomar as decisões e fazer aquilo que o robô e que a inteligência artificial não consegue fazer, que é ser humano, né? Então, um farmacêutico está dentro da UTI para ser gente, cuidando de gente. Né? Não sei se vocês concordam com isso, mas me parece uma distorção, até porque os sistemas de inteligência artificial, eles são capazes de fazer gestão do medicamento. Aliás, é muito mais fácil para eles fazerem a gestão do medicamento do que dar informações clínicas. Então, me parece uma distorção, assim, né, do propósito da ferramenta, né? Só para trazer uma provocação, né? Já com relação aos títulos, né? Complementando um pouquinho o que a Daiane trouxe, a gente tem, então, né, o projeto da pós-graduação Multi-AMIB, e a gente tem conversado e tentado avançar junto com empresas de educação que vão nos dar todo o suporte para as aulas, para o ambiente virtual, repositórios, enfim, né? Então, é algo que vocês provavelmente vão ouvir falar em breve, assim que tiver mais concretude a respeito do assunto, mas provavelmente esse ano a gente vai ter mais notícias sobre oportunidades de especialização. Concordo com a Daiane que a gente tem que buscar as nossas fortalezas dentro das sociedades que sempre nos apoiaram, né, para tentar fazer isso ser uma realidade o quanto antes. Agora, com relação ao farmacêutico precisar ter feito residência para poder atuar em terapia intensiva, não, porque a gente já tem farmacêuticos, né? Bom, eu e a Daiane, né, que a gente já está atuando. Eu acabei atuando em UTI e o meu título da residência é especialista em assistência farmacêutica, porque na época em que eu fiz nem tinha especialização em terapia intensiva, né? Então, acho que a gente vai acabar trabalhando com aquelas 3 modalidades que a gente conversou um pouquinho na aula, né, na minha fala, que é a residência específica na área de terapia intensiva, as pós-graduações, né, e aí com toda... vocês sabem que a partir do momento em que se abriu um mercado, né, de especialização em terapia intensiva para farmacêuticos, isso acaba se tornando um produto e o mercado acaba explorando isso de diversas maneiras diferentes, por isso que, né, eu sugeri a atenção no momento de escolher essa pós-graduação e através de comprovação de prática profissional, mais prova de títulos e de conhecimentos, né? Então, acho que a gente vai acabar circulando em torno dessas 3 possibilidades. Comprovação de prática na área, com prova, residência específica na área e pós-graduação específica na área. Não sei se vocês concordam, querem complementar de alguma forma. Sim, com certeza. Não, isso já estava bem descrito na sua apresentação, e foi como eu disse, a valorização vem conforme a gente vai disseminando esse conhecimento qualificado e está presente nessas comissões, nessas formações, né? Tanto a residência como os congressos e fóruns. Só queria complementar, é que até lá, acho que existe uma pressão, por exemplo, se tem muita gente, muitos residentes formados, né, em terapia intensiva, então uma pressão do mercado em selecionar os farmacêuticos para ocupar esses espaços com residência, né, e assim acho que vai acontecer com a pós. Antes de se regulamentar, existe essa pressão de mercado pela oferta, né, dos profissionais formados. Isso, muitas perguntas em relação à profissão, à formação do farmacêutico intensivista. O João Vitor mesmo, ele disse que ainda sou formando de farmácia, mas criei um grande interesse na parte intensivista, quais passos devo buscar seguir após a formação? E, se possível, gostaria de boas referências sobre o assunto para auxiliar no meu TCC. Muito obrigado, João. Complementando, João, como as doutoras, na verdade, abordaram, a residência, sem dúvida, é um caminho que agrega bastante na sua formação. Então, se você tiver a oportunidade de fazer uma residência, é maravilhoso. Mas também cursos de pós-graduação, né, estudos, a produção científica, ela é muito rica.
Então, assim, são complementos que vão ajudar muito bem na sua formação. Se vocês quiserem complementar a minha fala, fiquem à vontade, viu, doutoras? O Guilherme Prado destacou que ele trabalha como farmacêutico clínico e supervisiona uma farmácia satélite da UTI. Ele aborda que ele não consegue estar próximo da equipe da UTI e dos pacientes, o que contribui para a piora da qualidade na atenção farmacêutica. Que estratégias poderia utilizar para demonstrar ao meu gestor que vale a pena deixar o farmacêutico exclusivo para a clínica? É uma pergunta que foi bastante discutida em outros fóruns, inclusive no nosso chat, e a doutora Luciana poderia responder essa, sobre o exercício da farmácia clínica frente a outras demandas que não possibilitem. Guilherme, eu acho que a gente tem algumas estratégias, tá? Que a gente pode se movimentar, mas no fim das contas, o que define muito, assim, a possibilidade de avançar com serviços farmacêuticos clínicos dentro de uma instituição é a vontade institucional. Então, eu acho que o nosso papel é apresentar para a instituição, né, para o nosso gestor direto, para a chefia da UTI, que benefícios que aqueles pacientes vão ter a partir do teu trabalho, né? Então, a gente tem, como a gente mostrou hoje na aula, a gente tem uma literatura extensa mostrando que farmacêutico diminui custo, diminui risco, aumenta a qualidade de cuidado. Eu acho que tu deverias te munir dessa literatura, tá? E tentar apresentar para o teu gestor, tentar apresentar para a chefia da UTI também, que pode ser um aliado fortíssimo aí para negociar novos espaços para ti da UTI. Eu começaria dessa forma. Certo, muito obrigado. Queria fazer um adendo na fala da Luciana, que além de todo o arcabouço teórico e o referencial teórico que a gente já tem, né? A gente tem a resolução do conselho para nos ajudar, que as pessoas esquecem, né? Que pode ser um impulsionador, né? Tanto para a liderança da UTI quanto para o gestor de farmácia. E, assim... como eu falei, a RDC do conselho, ela não se torna obrigatório, mas ela tem um peso, né? Ela tem um valor. Então, se a gente mostrar para o médico, o coordenador da UTI, a resolução, ele não vai perguntar se aquilo é portaria, é norma, eles nem sabem dessas coisas, eles conseguem diferenciar, às vezes, essas coisas, não é o habitual deles a lidar com isso. Farmacêutico sabe, a gente entende muito que a gente tem muita norma regulatória. Eles não é o foco, assim, não é o principal que eles né, não têm essa habilidade, digamos assim, e esse conhecimento. Então, acho que a gente pode se munir disso, se munir da RDC do Conselho, se munir da RDC 7, que está em vigor, apesar de todos os percalços, né, que estamos tendo, e as vieses e as reversas, ela ainda é uma portaria vigente. Então, tu tem a RDC 7, tem a resolução do Conselho, a RDC, a 675, tem a 585, que é do clínico, mais uma coisa. Então, a gente tem esses materiais que podem ter um peso bem mais, ser muito mais aproveitado em relação a isso, né? A gente pode aproveitar mais isso. Foi para isso que a gente, né, buscou tanto ter. Então, acho que quanto mais a gente conseguir dar visibilidade para isso também, né, eu acho que vai fortalecendo. Isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos para as nossas considerações finais. Algumas perguntas, infelizmente, não puderam ser respondidas, mas eu creio que, dentre as que eu destaquei aqui, a gente pôde sanar bastante. Eu quero passar a palavra agora para a doutora Luciana, para ela fazer as considerações finais. Agradeço imensamente a MIB pelo convite. Deixo aqui um convite para o Congresso Brasileiro Luso-Americano, que vai acontecer no mês que vem, em maio, em Belém, que a doutora Érica abordou. Deixo um convite especial também, já que sou brasiliense, para o Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, que vai acontecer em novembro, aqui em Brasília. Então, fica o convite, aguardamos vocês.
Doutora Luciana, passo a palavra, suas considerações. Eu acho que não tem muito segredo, né, para a valorização do farmacêutico em UTI. É um trabalho árduo, constante, contínuo, né? Um trabalho de se apresentar, de desenvolver um bom trabalho, de procurar uma boa formação, né? E de constância, né? Não tem muito segredo. É simples, mas não é fácil, né? Acho que a gente pode dizer das sociedades, participem das discussões, fiquem atentos quanto às novidades com relação à pós-graduação, que virão em breve, e agradecer a presença de todos. Boa noite. Obrigado. Doutora Daiane, por favor, suas considerações. Eu acho que a gente conseguiu trazer muito o recado, assim, acho que a gente deu muito bem o recado, a gente não combinou nada, viu, pessoal, as apresentações, e nós estamos bem coesas, né, gurias? Acho que isso assim, reforça o quanto a nossa união, né, faz com que a gente, mesmo não combinando nada, né, o grupo, tanto o grupo do departamento quanto os farmacêuticos intensivistas, acho que essa seria a mensagem final que eu poderia dar, assim, que eu acho que a gente precisa estar mais unido, a gente tem o grupo do WhatsApp para nos ajudar, a gente se ajudar nas dificuldades, tanto assistenciais quanto questões, né, relacionadas ao trabalho e todas as coisas que a gente tem desenvolvido no departamento. Lembrar, né, a Luciana trouxe de reforçar a importância de nós participarmos das sociedades, também a gente se associar nas sociedades, né? Hoje a MIB, a gente tem um grupo, hoje no nosso momento aqui, a gente chegou a ter quase 100 pessoas e nós temos 50, nem 50 sócios, acho, não sei como é que está agora, mas assim, variando, a gente fica sempre variando, permeando os 50 associados, a gente tem hoje, se a gente for ver informação de programas de residência, a gente tem muito mais, milhares de pessoas formadas e que estão atuando, outros que atuam e que não têm a formação, mas enfim, é importante essa nossa participação para a gente também poder ter mais visibilidade, poder ter mais espaço, né, frente às nossas necessidades dentro da própria associação, da própria MIB, que pelo número de sócios que nós temos, nós poderíamos ter muito menos oportunidades do que a gente tem. A gente tem que agradecer, né, a MIB em relação a isso. A gente tem tido inúmeras oportunidades. Não importa se o nosso departamento tem 50, 100 ou 1.000 pessoas, né? Todos os departamentos têm os seus espaços, têm as suas possibilidades de realização e não, né, sem privilégios ou sem essas... realmente, assim, eu posso dizer para vocês que, é claro, a gente sabe que a MIB ela é essencialmente uma associação médica, mas mesmo assim, a gente tem abertura e a possibilidade de estar em muitos espaços, e a gente só conseguirá avançar nisso enquanto a gente tiver mais associados, né? Então, eu queria um recadinho que eu queria deixar para vocês, para a gente conseguir crescer e evoluir aí. Obrigada, e obrigada pela presença. Obrigado, doutora. Doutora Érica. Acho que até nas palavras finais a gente vai ficar junto aí. Acho que pega no gancho, acho que foi o Luiz Henrique que perguntou sobre os benefícios, e aí acho que a gente, né, nessa mensagem final, respondeu a pergunta dele, assim, a presença numa sociedade, o benefício maior é essa troca, é a gente lutar junto por essa representatividade, por esse espaço, para a gente alcançar enquanto profissão, né? Acho que o benefício maior é esse, mas a AMIB tem outros benefícios, que é a capacitação, aí os materiais, né, de capacitação, revista internacional para a gente ter acesso,
para a gente se munir e estar bem preparado ali, compondo a equipe multi. Eu acho que a mensagem aqui, juntos somos mais fortes, bora se associar e estamos juntos aqui na unidade de terapia intensiva, tá certo? Obrigada. Sim. E, novamente, para quem é associado, tem um desconto muito bom nos congressos, né? Praticamente metade do preço, se eu não me engano. E agora, pós-pandemia, é hora de se encontrar, é hora de fazer networking, é hora de ter essas discussões boas e que acrescentam bastante na valorização da nossa profissão. Quero agradecer vocês, agradecer a MIB pelo convite, agradecer ao nosso suporte técnico que providenciou e nos deu total atenção durante essa noite. Muito obrigado, pessoal, todos que acompanharam. Estendemos um pouco o nosso prazo, né, nosso tempo, mas sem dúvida a gente só ganha, só foi uma discussão maravilhosa e muito enriquecedora. Boa noite.